caso dessas crianças, né? A polícia parece que concluiu esse inquérito sobre esses abusos contra essas crianças que eram deixadas no local para serem cuidadas e, infelizmente, eram abusadas. Traz os detalhes para mim, por favor. É isso, Luiz. As informações que a gente vai trazer a partir de agora foram obtidas depois de uma denúncia anônima que chegou à nossa equipe de reportagem. E, é claro, com cuidado que temos, nós tivemos um certo cuidado até para apurar as informações. Ontem estivemos na Delegacia da Mulher de Diadema e descobrimos que era uma casa de apoio, era uma casa que funcionava como uma espécie de creche, onde crianças eram cuidadas há mais de 30 anos ali, Luiz. E nos últimos 1 ano e 2 meses aproximadamente, ao menos 6 crianças foram abusadas pelo marido do dono dessa casa. A reportagem traz mais detalhes, Luiz. A Polícia Civil de Diadema, no Grande ABC, concluiu o inquérito policial que apura um caso chocante envolvendo crianças. O caso chegou à polícia após uma mãe denunciar abusos ocorridos em uma residência que funciona como uma creche há mais de 25 anos, localizada no bairro Taboão. Uma das vítimas nos procurou relatando os fatos, inclusive essa criança estava com doença sexualmente transmissível e nós fizemos o levantamento se haviam outras vítimas e conseguimos identificar 7, porém das 7 apenas 5 nós conseguimos contato. A família aceitou conversar conosco. Mas a gente acredita que há outras crianças. Inclusive, após a repercussão do caso, alguns pais chamaram informalmente para conversar sobre o assunto, só que eles ainda não têm coragem de formalizar o que aconteceu com seus filhos. Os abusos aconteciam no horário chamado de descanso, quando a responsável pela casa dormia junto com as crianças. Não é uma creche, é uma casa onde ela recebia as crianças no contraturno e elas ficavam aguardando os pais para buscá-las. Então, algumas chegavam de manhã, esperava a perua para ir para a escola, e outras, elas chegavam de ônibus escolar, perua escolar, e ficava na casa. E no período do descanso, era um momento em que mais aconteciam as ocorrências de violência sexual. As crianças foram ouvidas aqui pela Delegacia da Mulher de Diadema. Das suas maneiras, contavam como tudo aconteceu. Depois das oitivas, dessas crianças, os responsáveis do local foram também ouvidos. Aqui, a dona do espaço relatou, de acordo com as investigações, que não sabia o que estava acontecendo. Mas as crianças haviam dito em seus depoimentos que quando chegava para contar a esta mulher, ela pedia para deixar para lá, que nada disso teria acontecido. O homem, Roberto, inclusive, chegou a negar a participação nos relatos contados. Ele dizia que fazia apenas a manutenção do local como um todo e por isso não tinha qualquer tipo de envolvimento. As investigações mostraram o contrário, que esse homem, na verdade, ele tinha 100% das participações nos relatos contados pelas crianças. E a dona desse local, ela sabia dessas agressões? Ela tinha conhecimento? O que ela diz no depoimento, doutor? Ela nega, porém todas as crianças trouxeram os mesmos relatos, que conversavam com ela e ela pedia para deixar para lá. Então, todas as crianças, cada uma no seu jeitinho, contando que chegaram a falar com ela. O que nós temos que entender é que são crianças e criança não consegue entender a gravidade dos fatos. Então, de uma forma muito humanizada, com um depoimento especial, com uma escuta muito tranquila e com a avaliação psicológica, nós conseguimos identificar todas as violências que essas crianças sofreram. A ação começou a ser investigada depois que uma mãe percebeu que a filha apresentou uma infecção. Ao fazer o exame, foi constatado que a menina estava com herpes. Um choque que colocou a polícia na ação de investigação. Com receio, a denunciante pede para não ser identificada. Ela conta os detalhes de como percebeu que a filha havia sofrido os abusos. A minha filha chegou, reclamando que estava com dor para poder fazer xixi. Aí sim, nós reparamos que estavam com algumas bolinhas na parte íntima da minha filha, E até então estava só uma dorzinha, porque ainda estavam com algumas bolinhas. Aí foi quando ela contou tudo o que havia acontecido. Aí ela falou, mamãe, tia, o tio Roberto, ele enfia o dedo em mim, ele lambe o meu
E aí a minha irmã me gritou e aí me contou. E aí eu vivi o pior momento, assim, da minha vida, né? Foi um momento bem difícil, porque eu não queria acreditar. Nesse momento eu busco que os dois sejam presos e eu não vejo a hora disso acontecer para que realmente eu consiga seguir em paz e tenha justiça. Acho que nada disso vai fazer o trauma que eu e a minha filha e a minha família vamos ter pro resto da vida, mas eu acredito que isso ajude a amenizar um pouco. E são crianças de idade entre 6 a 13 anos, é isso? Isso. As que estavam com situações mais graves e até os 10 anos. Agora, com essa... já com esses depoimentos colhidos, e aí posso citar também da dona desse espaço, como é que fica a situação dela, doutora? Ela também vai responder na mesma quantidade de pena, podemos dizer, do agressor ou não? Até que ponto ela responde nessa situação? Nós já encerramos o inquérito, a investigação já foi... nós já completamos as investigações. Ela também foi denunciada pelos mesmos crimes que o seu companheiro, porém na forma de se omitir na tomada de condutas em relação aos atos que ele praticou. As crianças não falavam dela, mas falavam dele. Porém, todas relatavam para ela e ela não tomava atitudes. Inclusive, alguns pais que souberam dos fatos, conversaram com a investigada, só que ela também não tomou nenhuma atitude. A única coisa que ela dizia é que podia ser na escola, em outro lugar. Ela sempre tentava colocar dúvidas na cabeça dos pais para que eles não tivessem qualquer suspeita sobre eles. A residência onde os fatos aconteceram não possui registro formal como creche ou espaço educativo, funcionando de maneira informal para acolhimento de crianças no contraturno escolar. O caso reacende o alerta para a fiscalização de locais que oferecem serviços de cuidado infantil sem regulamentação adequada. É importante que os pais não coloquem a fala dos seus filhos em dúvida. E se trouxerem alguma fala, verbalizarem alguma dor, algum sofrimento, procure a delegacia mais próxima, de preferência a delegacia da mulher, para que possamos, com as técnicas certas, levantar todas essas informações. Porque não podemos criar falsas memórias, mas também não podemos deixar com que essas crianças vivam com essa dor e sendo invalidada a sua fala. Então, quando elas verbalizam, é importante que seja tomada alguma atitude. E procura a delegacia. É melhor procurar na dúvida, na dúvida, vai. E a gente verifica que não seria nada grave envolvendo crime, do que deixar essa criança sofrer e na vida adulta colher as consequências. E com o inquérito finalizado, o caso segue agora na Justiça, com acompanhamento do Ministério Público. Agora, ela aparentemente, Padula, não tem culpa dos abusos. Não existe relato, até pelo menos até o momento, não existe relato de alguma criança em relação à mulher. Mas ela é culpada não por isso, mas por não ter dito às autoridades, não ter procurado as autoridades e, além disso, tentar enganar os pais, tentar mudar aquela informação da cabeça da criança, diz, não, isso não acontece não. E para os pais dizia assim, não, isso deve ter sido na escola. Aqui jamais iria acontecer uma coisa dessa. Ela sabia, porque não foi não foram 2, não foram 3 relatos, foram vários. As pessoas confiavam nela, as crianças confiavam nela, tanto é que ela era a primeira pessoa que as crianças procuravam. E infelizmente ela não fazia absolutamente nada, Padula. Pois é, Luiz, e nós estamos trazendo um caso de 1 ano e 2 meses aproximadamente. Testemunhas falaram que esta mulher, ela cuida de crianças há mais de 30 anos. Ou seja, nós podemos noticiar aqui, podemos trazer atualizações nesse caso de pessoas, Luiz, que lá no passado também sofreram algum tipo de abuso e por algum motivo não falaram, por medo, foram coagidos. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Como também pode aparecer novos casos. A gente tem 5 crianças, 5 famílias que denunciaram
mas a doutora diz pra gente que o número pode ser ainda maior. Eles identificaram 7. Essas 2 famílias não quiseram, por medo, Luiz, denunciar os 2 responsáveis, o Roberto e a esposa dele. Lembrando que nós também tentamos contato com a defesa do casal, mas não obtivemos resposta. Na verdade, eles não quiseram falar com a imprensa, Luiz. Então, o espaço segue aberto aqui. E é claro, a delegacia até pede que, se caso você for vítima do tio Roberto, que vá até a delegacia e então faça o boletim de ocorrência, por mais que tenha muito tempo, Luiz. É importante denunciar, é importante registrar para que ele também pague por esses abusos, Luiz. Aí, você pode ter a certeza que vai aparecer muita gente. Basta o primeiro denunciar para que outros criem coragem